Bom dia, meus queridos irmãos. Neto na voz aqui mais uma vez. Excelente domingo a todos. Mais uma vez aqui, trazendo aquela palavra que edifica a alma, que ergue o espírito, que alimenta mente, coração e espírito. Dada a devida introdução, sem mais delongas, aquele golinho no café e bora começar a leitura do dia. Leitura de hoje, quero trazer aqui para vocês, para a gente refletir sobre Mateus capítulo 15. Vamos lá, hein, galera. Ensino sobre pureza interior. Então, alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus e lhe perguntaram: por que seus discípulos desobedeceram à tradição dos líderes religiosos? Eles não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Jesus respondeu: e por que vocês, com suas tradições, desobedecem ao mandamento de Deus? Pois Deus ordenou: honre seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai ou sua mãe será executado. Em vez disso, vocês ensinam que, se alguém disser aos seus pais: sinto muito, mas não posso ajudá-los, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que teria dado a vocês. Não precisará mais honrar seus pais. Com isso, vocês anulam a palavra de Deus, e em favor de sua própria tradição. Hipócritas, Isaías tinha razão quando assim profetizou ao seu respeito. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Meus irmãos, em verdade vos digo que Jesus nos passa uma regra de ouro, assim como o Antigo Testamento também deixa clara essa regra de ouro, que é: tratai o próximo como a ti mesmo. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A partir do momento que eu uso das convenções religiosas, dos rituais, para dizer de modo falso, de modo, vamos dizer assim, de modo até de modo hipócrita, que eu digo: ah, não posso agora te ajudar ou não posso fazer tal coisa. Aqui cito um exemplo mais forte ainda, que seria pelos pais. Não posso te ajudar com isso ou te dar tal coisa, pois já estou compromissado com o meu, como ele disse aqui exatamente. Ah, já estou compromissado com minha oferta para Deus, já ia fazer isso aqui para Deus. Em verdade vos digo, qualquer oferta que se pegasse e levasse para Deus no Antigo Testamento, seria melhor que levasse para um irmão, seria melhor que levasse para os seus pais, para os seus entes queridos, para a sua família. Então, meus irmãos, para antes que se cumpra a gente tem que ter uma escala de hierarquia para antes que se cumpra as regras a respeito de alimentação, a respeito de lavar as mãos ou a respeito de o sacrifício não mais, porque hoje não mais temos sacrifícios, mas para qualquer que seja essas instruções dadas pelo Antigo e pelo Novo Testamento são para melhorar nossa qualidade de vida. Mas a gente tem que ter uma hierarquia de necessidades onde para melhor que onde para melhor que o ambiente é eu fazer o bem ao próximo. Pois eu fazendo o bem ao próximo, eu melhoro também o ambiente. As pessoas estando bem, o ambiente se torna melhor. Então, às vezes eu dizendo: ah, não, vou melhorar o ambiente ao invés de ajudar um irmão. Que é isso, meus irmãos? É uma percepção de importância, de necessidade. O que é mais importante? O altar ou as pessoas que estão lá no altar adorando? Obviamente, Jesus vai nos ensinar, são as pessoas, que a gente deve voltar a nossa atenção para as pessoas, para os nossos irmãos que estão ao nosso redor. Por mais que toda a matemática das instruções e das leis dadas por Deus nos são benéficas e influenciam no nosso cotidiano de forma benigna, a gente deve se atentar para esse grau de importância, de sempre voltar os olhos para o irmão necessitado, para o ente querido necessitado, honrar pai e mãe, mas também
amar o próximo como a ti mesmo. Jesus nos ensina a amar até o inimigo. Enfim, continuando. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Ouçam e procurem entender. Não é o que entra pela boca que os contamina. Vocês se contaminaram com as palavras que saem dela. Então, os discípulos vieram e perguntaram: O senhor sabe que ofendeu os fariseus com isso que acabou de dizer? Jesus respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Portanto, não façam caso deles. São guias cegos conduzindo cegos. E se um cego conduzir outro, ambos cairão numa vala. Por que Jesus fala isso? Porque os fariseus da época, assim como os pastores de hoje, pastores, padres, líderes religiosos de hoje, ensinam falsas doutrinas que nada tem a ver com Deus. Como a gente sabe a doutrina de Deus? Através das escrituras sagradas. Quando você começa a ler as escrituras sagradas e vê a doutrina que era aplicada tanto pelos fariseus quanto pelos os pastores e padres hoje em dia, você vê que nada tem a ver com as escrituras sagradas, nada tem a ver com a Bíblia, nada tem a ver com aquilo que Deus nos ensinou, com aquilo que Deus nos instruiu. E, meus irmãos, não basta muito, não precisa de muito, basta qualquer um de vocês pegar a Bíblia para ler, e eu garanto que em um mês lendo a Bíblia, você encontrará diversos pontos onde a igreja, esses líderes religiosos de hoje vão totalmente contra a Bíblia, totalmente contra. Então, Martinho Lutero, quando fez a reforma protestante, foi porque enxergou a igreja católica fazendo o contrário daquilo que as escrituras sagradas mandavam. Jesus Cristo, quando veio, repreendeu os fariseus porque enxergou que as instituições religiosas da época faziam o contrário do que as escrituras sagradas mandavam. E olha que coincidência, pasmem, né? Como pode aquilo que vem acontecendo desde que o mundo é mundo, aconteceu de novo. As igrejas, as instituições religiosas, os líderes religiosos de hoje vão totalmente contra aquilo que as escrituras sagradas mesmo dizem. A exemplo, o dia de hoje, domingo, primeiro dia de trabalho, dia de começar o ciclo dessa semana. Tudo tem um ciclo, tudo é perfeito dentro do ciclo. Falei sobre ciclos no vídeo da escala 6x1. Se não assistiu, clica aí embaixo, assiste lá. Mas enfim, tudo é cíclico nessa vida, tudo tem uma forma de ser conduzida. Quando você vê que nem isso, nem o básico que seria guardar o sábado e começar a trabalhar no domingo, os líderes estão ensinando, quem dirá os conhecimentos mais profundos? Porque esse conhecimento seria como papinha para neném. Imagina os alimentos sólidos, aqueles mais profundos, mais complexos, mais difíceis de engolir para uma sociedade tão dura e tão teimosa. Continuando. Então Pedro disse: Explique-nos a parábola de que as pessoas não são contaminadas pelo que comem. Ainda não entendem? Perguntou Jesus. Tudo que comem passa pelo estômago e vai para o esgoto, mas as palavras vêm do coração, e é isso que os contamina, pois do coração vêm os maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras, calúnias. Meus irmãos, em verdade, vos digo novamente, a gente tem que ter uma noção de hierarquia. Não é que comer qualquer alimento não faça mal nenhum, mas perto do mal que as palavras podem causar, o alimento não é nada. O alimento vai causar um mal-estar, um leve desequilíbrio na energia de nosso corpo. Aqueles alimentos que a gente sabe que são contaminados, são infecciosos, são inflamatórios, podem causar algum mal, mas muito pequeno diante do poder da palavra. A palavra, do mesmo jeito que ela tem poder para abrir os mares, quando Moisés estava libertando o povo do Egito, através da palavra e de sua fé, a palavra também tem poder de destruir nações. A palavra tem o poder de tirar a vida. A palavra tem o poder de destruir a alma. Perdão se tiver difícil de ouvir, porque tá passando um trator, só para variar. Pronto, voltando. A gente tem que ter noção de hierarquia. Não é que o alimento é todo válido e eu posso comer qualquer coisa que não importa o que entrar pela boca, não vai me fazer mal. Obviamente que não, obviamente que não.
Se eu comer carne podre, eu vou passar mal. Se eu comer um alimento estragado, eu vou me sentir mal. Refinando mais esse olhar para os alimentos, eu sei que se eu exagerar no sal, eu também passo mal. Se eu exagerar no açúcar, vai me causar diabetes. Alimentos inflamatórios não é bom para o consumo, mas volto a dizer, nada disso se compara ao mal que faz você não cuidar dos seus pensamentos e das suas palavras, porque as palavras nascem na mente. Se você se você passa mal quando come uma comida estragada, o que você acha que acontece quando você fica contaminando sua mente só com notícia estragada, só com desgraça do mundo, garimpando, estilo da desculpa, perdão. Estilo esses jornais do Datena, esses jornais a Cidade Alerta e sei lá mais das quantas, onde a galera garimpa as crueldades humanas, procura o pior do ser humano e descreve com riqueza de detalhes a fim de apavorar a sua mente, apavorar a sua alma, te impactar de forma negativa, causar uma impressão na sua mente extremamente negativa, uma onda de frequência extremamente baixa, para que você vibre na frequência do medo, para que você cada vez mais atraia essa frequência negativa. Meus irmãos, se o alimento que entra pela boca é ínfimo diante das palavras, cuidai dos seus pensamentos, das suas palavras, daquele alimento que você vê, daquele alimento que você ouve. As pessoas negligenciam muito letras musicais, frequências de batida, programas televisivos, séries, filmes e o caramba quatro, tudo com imagens totalmente nocivas para a própria alma, para a própria mente humana, que em nada agrega, pelo contrário, só te prejudica, te danifica, danifica o seu sistema mais precioso que tem, que é a sua mente, a organização de todo o seu ser. Enfim, continuando. São essas São essas coisas que os contaminam. Comer sem lavar as mãos não os contaminará. Jesus está dizendo para a gente comer de forma suja ou de qualquer jeito, você pegar o alimento lá, que nem os indianos, com a mão suja mesmo, no chão, aquela loucura toda, apesar de que eles dizem que come só com a mão e com a outra limpa a bunda, você vê que os frutos daquela nação extremamente idólatra, com milhares, se não milhões de deuses, os frutos não são dos melhores. Primeiro, uma falta de controle da população por incentivo de uma sexualidade exacerbada. Segundo, uma falta de higiene. Isso não é benéfico, meus irmãos, isso não é benéfico, mas mais prejudicial que essa falta de higiene física, de cuidado com o alimento, cuidado com a higiene pessoal, cuidado com lavar as mãos, mais prejudicial que isso é o cuidado com sua mente e com seu coração, meus irmãos. Por que eu digo coração? Porque a mente concebe os pensamentos, gera as palavras que nos fazem tomar atitudes nesse mundo que geram emoções. As emoções a gente tem como forma simbólica dizer que elas estão no coração. Então, cuida, meus irmãos, cuida daquilo que entra para dentro de você, cuida do alimento que você consome, não só o alimento do estômago, mas o alimento da mente. Volto a dizer, as pessoas negligenciam muito as letras de música, negligenciam muito as informações que estão sendo jogadas para sua mente cotidianamente. Orai e vigiai 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. A nossa mente, ela pode ser controlada, mas eu te pergunto hoje, você tem controle sobre os seus pensamentos? Você tem muitos pensamentos intrusivos? Você consegue coordenar a sua mente para aquilo que você quer? Se não, meus irmãos, te convido a fazer meditação, jejum e estar em locais mais naturais, sem estímulos. Hoje a gente vive sobre constantes estímulos o tempo todo. É música, é barulho de carro, é som de não sei o que, é televisão, celular, rádio. A gente geralmente está sempre sobre algum estímulo externo e não escuta mais a voz interna. Não consegue mais ouvir aquela percepção fina da centelha divina que há dentro de nós. Portanto, a mensagem do dia é essa: cuidai daquilo que a boca fala, cuidai dos pensamentos e, assim que puder, faça um detox de estímulos, seja visuais, auditivos, e verá o bem que isso vai te fazer, irmãos.
É essencial que antes da gente começar a atrair aquilo que a gente deseja, a gente passar por uma catarse, a gente passar por uma limpeza. Porque se o nosso sistema, se o nosso organismo está contaminado, aquilo que a gente vai atrair também estará extremamente contaminado. Então é necessário que a gente busque o equilíbrio, e o equilíbrio está aí, o caminho está descrito, as instruções foram dadas, cabe a cada um escolher. Continuo no escuro e no caos, ou vou para a luz e começo a organizar a minha vida em todos os sentidos, pois a Babilônia está em pânico e ela vai fazer de tudo para também te deixar em pânico. É isso, meus irmãos, estamos juntos. É só o começo, hein, família? Forte abraço e excelente semana a todos. É isso, mais um dia de luta, orando e vigiando sempre, meus irmãos. Cuidado com aquilo que as suas palavras estão sendo direcionadas. Cuidado com aquilo que você diz para as outras pessoas, pois sua palavra pode ser bênção ou maldição. A língua é como uma varinha de condão. A palavra, ela existe numa frequência de uma onda eletromagnética. Quando você fala, o som vibra e emana essa onda. Essa onda se propaga por todo o universo e volta para você. Então, cuide do seu plantio e terá boas colheitas. É só o começo. Tamo junto, família.